No arco de Egghead foi quando Luffy teve a batalha mais difícil de sua vida até o momento, a batalha contra os 5 anciãos ao mesmo tempo. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e uma das batalhas mais difíceis do Luffy aconteceu em Egghead, com ele enfrentando 5 Gorosei ao mesmo tempo. E é essa batalha que eu vou te mostrar agora. Então é claro, também já entre na sua batalha e acerte o soco nesse like, tão forte quanto o soco que o Luffy acertou no Nobre Mundial. Então agora que você arrebentou o like, vamos agora para Luffy versus os Gorosei. Após descobrir que Vegapunk estava estudando o século perdido, o governo mundial decidiu que ele deveria ser executado. Assim, eles formaram um esquadrão de batalha. A Ship Zero foi mandada na frente, enquanto uma frota da marinha liderada por vice-almirantes e o próprio almirante Kizaru viriam atrás. E para garantir que tudo corra como esperado, um dos próprios 5 anciãos decidiu descer de Mary Joyce e os acompanhar. Esse era Sanjay Garcia Saturno. Assim então, Kizaru e os marinheiros se infiltraram na ilha, porém um grande obstáculo entrou em seu caminho. Vegapunk Atlas, ao ver os marinheiros atacando, ordenou que todos os pacifistas os atacassem, colocando essas armas de batalha contra os fuzileiros navais. E a única forma de parar uns pacifistas é um próprio Gorosei, aquele que tem a maior hierarquia de comando, dar uma ordem para que eles parassem. Com isso então, Jay Garcia Saturno decide agir. Ele de repente grita com uma voz amedrontadora para todos os pacifistas pararem, e eles imediatamente obedecem. Um círculo mágico então aparece no meio da ilha de Egghead, com uma fumaça negra e raios negros saindo do círculo. Nesse momento, todos em Egghead começaram a sentir uma aura ameaçadora, uma presença estranha na ilha, e de repente, Saturno começa a sair de dentro do círculo, com uma forma totalmente diferente e demoníaca, possuindo chifres negros e um corpo de aranha. Um marinheiro se aproxima de Saturno perguntando o que é aquele monstro, e no mesmo instante, com apenas um olhar, Saturno explode a cabeça do marinheiro. Saturno então se aproxima de Vegapunk, que está caído no chão, dizendo que infelizmente o cientista vai ter que perder sua vida pelos seus crimes. Porém, nesse exato momento, Bonnie o ataca, fincando uma espada no meio de seu peito. Mas apesar do ferimento, Saturno age como se nada estivesse acontecendo. Ele simplesmente agarra Bonnie e seu ferimento se regenera no mesmo instante, mostrando que aquele monstro tem uma recuperação incrível. Enquanto isso acontece, Luffy e Kizaru estavam lutando, porém a batalha dos dois chegou a um impasse. Luffy conseguiu acertar um golpe em Kizaru que o jogou no chão com muita força, derrotando seu oponente, porém nesse exato momento seu Gear 5 se esgota, e Luffy cai no chão totalmente sem energia, com uma aparência envelhecida. Saturno então, vendo Luffy no chão, vai em sua direção pronto para perfurá-lo com sua garra e dar um fim naquele pirata problemático naquele mesmo instante. Mas antes que pudesse acertar o golpe, Frank salva Luffy o segurando. Saturno então começa a falar com todos. Ele diz que não adianta resistir, porque seu fim é inevitável. Ele diz que a ilha inteira está cercada por marinheiros e adoraria ver eles tentarem fugir dali. Saturno, enquanto esmaga Bonnie em suas mãos, então vira para Vegapunk e fala que o agradece por todas as suas contribuições, mas que sua traição é lamentável e ele precisa pagar por isso. Com isso, Saturno então força todos para o chão com um poder invisível misterioso, impedindo que qualquer um ali se movesse. Ele então levanta Bonnie para o ar e diz que ela vai ser a primeira, e com isso ele dá ordem para os marinheiros dispararem nela. Bonnie, então, vendo que estava em apuros, tenta um último ataque. Ela usa sua fruta para distorcer seu futuro, se tornando uma pseudo-forma de Nika com corpo de borracha. Nesta forma, Bonnie tenta atacar Saturno, porém seu ataque não tem qualquer efeito, e de repente, ela começa a ficar fraca, perdendo a sua transformação.
Enquanto isso acontece, alguém se infiltra no meio da batalha e leva muita comida para o Luffy, que no mesmo instante começa a comer o mais rápido que pode para recuperar suas energias. Saturno percebe isso e no mesmo instante manda os marinheiros algemarem o Luffy, porém algo toma sua atenção. De repente, uma enorme destruição acontece longe na ilha e começa a se aproximar de onde eles estão. Os marinheiros então dão a notícia. Kuma está na ilha e correndo em direção ao centro. Os marinheiros o atacam, disparando até mesmo canhões, porém nada consegue parar Kuma, que continua correndo e chega de frente para Saturno. O corpo de Kuma então, vendo Bonnie sendo atacada, imediatamente a protege e acerta um soco com toda a força em Saturno. O soco é tão forte que o Gorosei é arremessado longe, destruindo vários prédios com impacto, indo parar muito longe na ilha. Mas isso ainda não era o suficiente. Saturno se levanta daquele golpe insano, mostrando ter perdido um chifre e um braço com o impacto, mas no mesmo instante, seu chifre e seu braço começam a se regenerar, mostrando que ele pode até mesmo recuperar partes arrancadas do corpo. Frank, vendo isso e se livrando do poder telecinético que o prendia, se levanta e dispara um raio de luz no Gorosei, que atravessa o seu corpo, criando um buraco em sua barriga. Mas mais uma vez, esse golpe fatal não é nada para Saturno, que se regenera mais uma vez sem nenhum problema. Nesse momento, Kizaru se recupera de sua luta contra Luffy e se levanta. Ele acerta Frank o jogando no chão e Saturno se levanta novamente. Saturno então grita para todos os marinheiros de Egghead. Ele fala que todos naquela ilha são uma ameaça e que por isso é para ativar o Buster Call e queimar completamente toda a ilha de Egghead. Vegapunk, ao ouvir essas palavras, implora para Saturno não destruir a ilha, porque suas criações que ajudarão a humanidade estão todas ali. Ele pede para apenas tirar a sua vida, mas Saturno continua frio perante essas palavras. Ele ordena os pacifistas atacarem e o bombardeio começa, causando uma enorme destruição por toda a ilha. Bonnie, Sanji e Atlas então tentam fugir da ilha com o corpo de Kuma, mas Saturno, ao perceber isso, manda os pacifistas dispararem seus lasers neles. Então, nesse momento de desespero, Atlas revela o segredo dos pacifistas para Bonnie. Ela conta que Vegapunk colocou uma hierarquia de ordem acima até mesmo do que os próprios Gorosei, e esta pessoa é a própria Bonnie. Com isso, todas as ordens dela para os pacifistas são absolutas. Imediatamente ao saber disso, Bonnie grita para eles pararem o ataque. Ela também pede para que os pacifistas os ajudem a escapar, e imediatamente eles seguem a sua ordem, se virando contra os próprios marinheiros e disparando nos navios da marinha. Nesse exato momento, Saturno percebe o que o Vegapunk fez, dando autoridade máxima a Bonnie dos pacifistas, e então imediatamente ele ataca Vegapunk fincando sua garra em seu peito e o atravessando. Enquanto isso, Luffy já comeu toda a sua comida e já se recuperou completamente. Ele então ativa sua forma Gear 5 e volta para a batalha, imediatamente acertando Kizaru com um soco em cheio. Enquanto sorri pulando pela ilha, Bonnie finalmente percebe que Luffy era o deus do sol Nika que ela esteve procurando por todo esse tempo, e com esta emoção, ela começa a chorar. Luffy percebe e pergunta por que ela está chorando, e Bonnie responde que esteve o procurando por todo esse tempo. Mas Luffy responde que eles já estão juntos há um tempo e diz também que viu o seu soco fraco de borracha antes. Bonnie então grita que adoraria dar socos fortes iguais ao do Luffy, e apontando para Saturno, ela então pede para ele mostrar chutando a bunda do Gorosei pelo Vegapunk. Luffy, sorrindo, diz que então vai fazer isso. Imediatamente então Luffy começa a girar seu braço preparando um ataque. Saturno então ataca Luffy com seu ataque telecinético, jogando a cabeça do Luffy para trás, mas imediatamente Luffy se recupera. E gritando para o Gorosei como ele ousa machucar seus amigos, Luffy acerta vários socos consecutivos no Gorosei, o arremessando para o chão com uma força incrível.
O ataque de Luffy machuca Saturno, porém apesar dos golpes, Saturno se levanta como se nada tivesse acontecido, com todos os seus ferimentos já totalmente curados. E extremamente furioso, Saturno se transforma completamente, ficando muito mais monstruoso e realmente assumindo uma forma mais semelhante a uma aranha agora. Mas não é só isso que mudou, suas garras também ficaram completamente cobertas por um veneno corrosivo, com Saturno desintegrando árvores em que encostava com suas garras enquanto voltava para o centro da ilha. Sanji vê Saturno se aproximando novamente e nota que sua parte humana diminuiu, enquanto há alguma coisa estranha no seu olhar. Saturno então, no mesmo instante em que se aproxima novamente, começa a atacar Luffy e Sanji, esticando suas patas como se fossem tentáculos, fazendo vários ataques consecutivos, que apenas um toque já é o suficiente para corroer seu oponente com o veneno. Luffy consegue desviar dos golpes, enquanto Sanji pega o corpo de Vegapunk caído no chão para fugir dali. Mas nesse momento, Kizaru volta para a luta. Ele acerta um chute no Sanji e dispara um raio de luz em Vegapunk, atravessando o cientista mais uma vez. E quando Luffy vê isso acontecendo, ele se enfurece. Nesse exato momento, Luffy infla todo o seu corpo, assumindo uma forma gigante. E então ele segura Kizaru com uma mão, enquanto para o Gorosei com sua outra. Luffy então, sorrindo, olha para os dois e diz para eles não acharem que vão fugir tão facilmente. Nesse exato momento, com Vegapunk sendo atacado por Kizaru, o golpe tira a vida do cientista, e sua morte faz com que uma transmissão gravada comece para o mundo todo. E nesta transmissão, Vegapunk diz que irá revelar a verdade do mundo, porém, irá dar 10 minutos para que o mundo se prepare para ouvir essa mensagem. Enquanto isso, Luffy continua sua batalha contra o Gorosei. Ele fala que mesmo batendo tanto em Saturno, ele ainda assim não sofreu nada. E nesse exato momento, Saturno e Kizaru atacam Luffy ao mesmo tempo. Kizaru lançando lasers de seus olhos e Saturno esticando seus tentáculos. Mas Luffy facilmente desvia e continua o segurando. Luffy então joga seus braços para trás, o esticando, e com isso os puxa para frente novamente, batendo suas duas mãos e esmagando Saturno e Kizaru entre elas. O golpe do Luffy faz com que Saturno e Kizaru virem folhas planas totalmente amassadas, e com isso, Luffy o segura com o dedo e começa a girar os dois. E então, com eles girando em seus dedos, Luffy os arremessa com toda a força para frente, que saem voando como discos. Kizaru cai diretamente em um navio da marinha, causando uma pequena explosão e fazendo com que ele não consiga mais voltar para a luta. Porém, Saturno, no meio do caminho, muda sua trajetória sozinho e volta girando em direção ao Luffy, que se assusta e fica irritado ao ver que o Gorosei não sofre qualquer tipo de dano, não importa o que ele faça. Saturno então volta para o chão, enquanto conversa com os outros Gorosei telepaticamente. Saturno diz que não pode deixar Vegapunk revelar seu segredo e por isso a saída será invocá-los ali mesmo. E dizendo essas palavras, de repente 4 círculos mágicos surgem em Egghead semelhantes ao que Saturno apareceu, e de cada um deles, de repente sai um Gorosei, com 5 anciãos se reunindo em Egghead. Luffy se assusta ao ver 5 monstros em sua frente, e Tambaron, vendo Juro, corre para derrotar os pacifistas, enquanto Marcus Mars vai até o laboratório tentar parar a transmissão do Vegapunk, deixando Luffy contra 3 Goroseis, Saturno, Topman e Júpiter. Júpiter, que tem a forma de um enorme verme de areia, então entra debaixo da terra deixando Luffy confuso, porém de repente ele surge embaixo do Luffy, o pegando de surpresa e o engolindo completamente. Luffy ficou preso dentro da boca da criatura. Porém, nesse exato momento, Dory e Brog chegam até o centro de Egghead e eles veem Luffy sendo engolido e correm para ajudá-lo. No mesmo instante, os dois atacam juntos, fatiando o verme de areia e libertando Luffy, que imediatamente reconhecem os dois gigantes.
Vendo seu parceiro sendo cortado, Topman, que assume a forma de um Rock, um enorme javali, também parte para cima de Luffy e os gigantes. Ele dá um enorme rugido imbuído de Haki do Rei, que pôde ser ouvido por toda a ilha, e logo em seguida ele faz uma investida com suas presas tão afiadas quanto lâminas. Para parar o enorme javali, Dory e Brog então defendem seu ataque com seus escudos e o empurram para trás, jogando Topman para o chão. Vendo isso, Saturno também ataca. Ele enche sua boca e então dispara várias esferas de veneno em direção ao Luffy. Luffy então arranca uma árvore do chão e, a mordendo, ele faz com que ela se torne um taco de beisebol. E agora, com o taco, Luffy rebate as esferas venenosas que voltam diretamente para Saturno e Topman, causando uma enorme explosão. Porém, apesar do ataque destruidor, os 3 Goroseis se levantam novamente, sem nenhum arranhão. Vendo isso, Luffy se assusta dizendo que eles são imortais, e então eles falam para os gigantes para eles fugirem dali. E dizendo isso, Luffy, Dory e Brog começam a correr para fugir da luta. Vendo isso, o Gorosei Júpiter, em sua forma verme de areia, começa a sugar o ar pela boca. Ele puxa tão forte que começa a arrastar Luffy e os gigantes para trás, os impedindo de fugir da luta. Mas no meio de tudo isso, Luffy tem uma ideia. Ele vê um prédio próximo e o arranca do chão, imediatamente jogando em direção ao Gorosei, indo diretamente para sua boca. Com isso, Luffy consegue pará-lo, porém nesse exato momento, o seu Gear 5 acaba novamente, fazendo Luffy perder todas as suas forças. Vendo que Luffy estava sem forças e precisando de comida, Dory e Brog dá para ele uma carne de emergência que eles carregam, e Luffy recupera suas energias. Ele então pula e acerta um golpe com toda a sua força na cabeça do Gorosei Topman. Porém, algo que ele não esperava era que a cabeça do Gorosei era dura demais, e esse golpe apenas fez sua mão doer muito, sem causar nenhum dano ao Gorosei. Enquanto isso, a transmissão do Vegapunk continua, e os 10 minutos já se passaram com o Vegapunk começando realmente a revelar os segredos do mundo e do governo mundial. Vendo que as informações estavam saindo do controle, Saturno sai da batalha contra o Luffy e também tenta procurar de onde a transmissão está sendo enviada. De repente então, Vegapunk e Orc descobrem de onde está vindo a transmissão, do enorme robô antigo que estava em Egghead. E assim que todos descobrem de onde estava sendo transmitido, Topman e Júpiter também vão imediatamente para lá, e com isso, Luffy, Dory e Brog conseguem fugir dos terríveis monstros imortais. E então Luffy corre com Dory e Brog até o navio dos gigantes para se preparar e partir o mais rápido possível da ilha. Porém, ainda havia um grande problema. Parte da tripulação do Chapéu de Palha ainda não havia se reunido. Eles estavam na parte de cima da ilha de Egghead, planejando pular de lá de cima com o impulso do navio Toussaint Sunny. Mas, de repente, o Gorosei Venojuro chega até onde eles estão e se prepara para cortar o navio do Chapéu de Palha e impedir que eles fujam da ilha. Zoro, então, vendo que isso seria um perigo, entra em um pequeno confronto com o ancião, com os dois trocando golpes de espada. Enquanto o confronto do Zoro contra Venojuro continua, os outros 4 Goroseis se reúnem em frente ao robô antigo, e com um ataque poderoso, eles arremessam o robô no mar, parando assim a transmissão do Vegapunk. Com isso, um de seus problemas foi resolvido. Bastava agora acabar de uma vez com todas com Luffy e o Chapéu de Palha. Assim então, o Gorosei Mars, na sua forma de ave Itsumeiji, sai voando rapidamente e alcança o navio dos gigantes já no mar. Ele então imediatamente lança uma rajada de chamas de sua boca, incendiando o navio dos gigantes e fazendo todos entrarem em pânico. Vendo isso, Luffy chama Bonnie para ajudá-lo a lutar contra aquela ave monstruosa e fala para ela tentar se transformar novamente, porque acredita nela. Bonnie então, se lembrando da fala do Luffy, que ao se transformar em Nika, ele se sente livre, ela consegue se transformar na forma de Nika, e junto com Luffy, eles partem para cima do Gorosei.
Luffy grita para seus aliados que não importa o quanto eles batam naquele monstro, nada vai funcionar, e que por isso ele quer que todos o ataquem com todas as suas forças para cima do Gorosei. Enquanto diz isso, o Gorosei dispara mais uma rajada de chamas, e Luffy infla todo o seu corpo, bloqueando o golpe completamente. Luffy então segura as asas de Mars e grita para todos o atacar enquanto ele está nesta forma inflada. Bonnie junto com Frank e Sanji então atacam as costas do Luffy, e ele grita de dor, porém ele canaliza todo o impacto que recebeu e por meio de seu corpo de borracha, ele libera esse impacto no Gorosei Mars, fazendo a força ser tão grande que o Gorosei foi arremessado muito alto no céu, atravessando as nuvens e sumindo completamente no horizonte. Luffy com seus companheiros então sorriem e comemoram a derrota de um Gorosei. Mas logo, a sua felicidade é trocada por uma sensação de preocupação, já que vários agentes da Cyberpol começaram a cair do céu e vemos que quem está fazendo isso é o Gorosei Júpiter, na sua forma verme de areia. Apesar de ter derrotado um Gorosei, ainda haviam outros 4 monstros na ilha. Júpiter então imediatamente começa a sugar o ar pela sua boca, tão forte que começa a puxar o navio dos gigantes de volta para a costa, mas Luffy rapidamente age. Ele pula e acerta um golpe em Júpiter, fazendo com que ele parasse de puxar o navio. Porém, o navio dos gigantes já estava perto demais da costa, e se aproveitando disso, o Gorosei Topman em sua forma de javali vem correndo e pula em direção ao navio, prestes a destruí-lo, e não havia nada que Luffy e os gigantes pudessem fazer. Nesse momento, de repente então, o robô antigo que tinha sido arremessado no mar se levanta, e no mesmo instante ele acerta um soco no javali, o arremessando para trás e defendendo o navio. Enquanto isso, na parte superior de Egghead, Zoro continua seu confronto contra o Gorosei vendo Zoro, mas percebendo que isso não seria o suficiente para pará-lo, a Vegapunk Atlas então decide se sacrificar para que os Chapéus de Palha pudessem se salvar. Ela vai em direção ao Gorosei e o segura, gritando para os Chapéus de Palha irem embora. Vendo Zoro a ataca, mas ainda assim ela continua segurando, dando a abertura para que os Chapéus de Palha restantes pulassem lá de cima com seu navio. Já novamente na parte de baixo da ilha, enquanto os Chapéus de Palha pulavam lá de cima, o Gorosei Júpiter imediatamente ataca o robô antigo após ele ter golpeado o Gorosei Javali. E enquanto isso acontece, Saturno rapidamente corre e pula no navio dos gigantes, conseguindo se agarrar à proa. Ele imediatamente então começa a atacar os gigantes com as suas garras, e estava prestes a atacar Bonnie, que após usar o seu poder para se transformar em Nika, estava esgotada. Porém, quando estava prestes a acertá-la, Luffy a defende bloqueando o golpe de Saturno. Então, ao ver Saturno em sua frente, Bonnie com toda sua raiva, junta suas últimas forças e mantém a forma de Nika por mais alguns segundos, dando um enorme soco no Gorosei, enquanto Luffy também o ataca dando vários socos seguidos. Os ataques de Luffy e Bonnie despedaçam o Gorosei Saturno, o deixando inconsciente por um instante e o arremessando para trás, para fora do navio. Os gigantes então comemoram, Bonnie chora de alegria por ter se vingado, nem que por um pouco, e Luffy sorri. Mas a batalha ainda não havia acabado. Saturno se regenera e volta para a ilha, e junto com os outros Gorosei, todos se preparam para atacarem juntos e derrotar Luffy de uma vez por todas. Porém, nesse exato momento, o robô antigo começa a falar com Luffy. Ele diz que ficou muito feliz por ouvir os tambores da libertação novamente, e que não deixará ninguém fazer mal a Joy Boy. Ao dizer isso, o robô antigo então libera um nó de Haki, contendo o Haki mais poderoso de Joy Boy, que deixou com o robô para ele usá-lo quando quisesse salvar alguém. O Haki de Joy Boy que o robô liberou foi tão forte que no mesmo instante desfez todas as formas demoníacas dos Gorosei, fazendo com que cada um deles se dissolvesse no ar, com exceção de Saturno.
e todos que se dissolveram foram mandados de volta para Mary Joyce. O Haki também alcançou toda a ilha de Egghead, nocauteando todos os marinheiros. Um único ataque derrotou toda a frota da marinha junto com os Gorosei, porém ao custo da energia restante do robô, que após o golpe voltou a ficar inativo. Mas agora, com tudo limpo, Luffy junto com o Chapéu de Palha e os gigantes saem da ilha em segurança, rumo à próxima ilha e à próxima aventura. E com isso então, a batalha chega ao fim.